Na medida em que o modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo de sermos do movimento, é o modo de sermos da moção, né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo de sermos da emoção. Em específico, a emoção se dá necessariamente como dimensão do modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é o modo de sermos da moção e o modo de sermos da emoção, né? O modo de sermos da vivência da emoção, né? O modo pático de nós sermos, né? Patológico, a gente poderia dizer assim, mas não no sentido latino da palavra, né? O sentido de patos na língua latina é um sentido de doença, de emoção no sentido excessivo do termo, né? Mas no sentido grego original, a palavra patos significa sensibilidade emocionada, né? Patos é exatamente a emoção, a vivência da emoção, a vivência da sensibilidade emotiva, né? Emocionada, né? Quer dizer, essa sensibilidade, a vivência dessa sensibilidade emotiva, a vivência da emoção, é característica intrínseca do modo fenomenológico existencial de sermos da ação, modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? A emoção é uma característica intrínseca e necessária ao modo fenomenológico existencial de nós sermos. Ou seja, quando nós vivemos a momentaneidade instantânea do modo fenomenológico existencial de nós sermos, nós vivenciamos a emoção. Quando nós vivenciamos a ação, o movimento, a moção, nós vivenciamos a emoção como um constituinte intrínseco do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Roger está muito certo, né? Quando ele cria como princípio do seu método a empatia, né? A empatia, a palavra empatia quer dizer no pathos, né? Mas não é o pathos no sentido latino, né? Que dá origem à patologia, psicopatologia, etc. Tal, né? É o pathos no sentido grego. Empatia vem do sentido de pathos, mas o pathos no sentido de sensibilidade emocionada, né? Quer dizer, quando Rogers elege a empatia, o modo de sermos da empatia como princípio do seu método atualizativo, está muito certo, né? Porque ele escolhe o modo de sermos da emoção, né? Mas não simplesmente porque é o modo de sermos da emoção, mas porque esse modo de sermos da emoção é o modo de sermos da ação, é o modo de sermos da atualização, da operação da tendência atualizante, como ele chamava, né? E enquanto o modo de sermos da ação, né, é o modo de sermos da moção e da emoção, né? Quer dizer, o Rogers escolhe como princípio metodológico, né, um dos princípios básicos de sua metodologia, né, a empatia, né, que é a vivência do modo de sermos fenomenológico existencial da ação. A vivência do modo de sermos fenomenológico existencial do pathos, né? Do pathos no sentido grego como sensibilidade emocionada, né? E que é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Compreensivo, implicativo, dialógico, né? Gestaltificativo, né? Esse modo da empatia, esse modo de sermos da empatia, nada mais é do que o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Quer dizer, o Rogers entende que é esse modo fenomenológico existencial de nós sermos que é o modo de sermos da ação, que é o modo de sermos da moção, né? E que intrinsecamente é o modo de sermos da emoção, né? E escolhe o modo fenomenológico existencial de sermos como o modo de sermos da emoção como o princípio básico de sua metodologia, né? Na medida em que esse modo de sermos é o modo de sermos da ação, da atualização, né? Então, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, portanto,
além de ser o modo de sermos do movimento, da moção, é em específico o modo pático, o modo empático, o modo patético, a ética do patos, né, de sermos da emoção. O modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo de sermos do acontecer, da ação, né, é o modo de sermos em específico da emoção. Quando nós vivenciamos o modo fenomenológico existencial de nós sermos, intrinsecamente nós vivenciamos a moção como ação, como desdobramento de possibilidades e como, intrinsecamente, a vivência da emoção.